Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre estatísticas de tamanho de efeito, que é um tema que a gente vai ver ao longo do restante do curso, por se tratar de um curso sobre meta-análise. Mas antes da gente falar das estatísticas de tamanho de efeito, eu queria criar uma ideia, uma intuição um pouco mais simples na cabeça de vocês sobre como a gente compara duas populações. Na aula de tamanho de efeito, que vocês vão ver agora, a gente vai tratar basicamente de três tipos diferentes de estatísticas de tamanho de efeito que a gente usa em meta-análises. Se a gente olhar para as meta-análises que são publicadas em Ecologia e Evolução, a principal estatística de tamanho de efeito que é utilizada nas meta-análises é uma estatística que compara duas populações diferentes. Então, o que a gente vai fazer para criar um pouco mais de intuição sobre como funcionam essas estatísticas de tamanho de efeito é um pequeno exercício através de simulação. Vocês devem se lembrar que na segunda aula do curso sobre como fazer uma síntese da literatura, eu utilizei um exemplo que era uma comparação entre machos e fêmeas de uma espécie de passarinho para a gente tentar identificar se existia alguma evidência de dimorfismo sexual no tamanho. O que eu quero fazer agora é retomar esse exemplo dos passarinhos, machos e fêmeas, e dessa variável de tamanho, para a gente testar um pouco das simulações e criar essa intuição sobre o que significa uma diferença entre duas populações. O que vocês estão vendo na tela agora é um gráfico que eu criei no R. No eixo X desse gráfico vocês estão vendo o sexo do passarinho. Isso aqui é um conjunto de dados que eu vou apresentar para vocês nas próximas aulas sobre tamanho corporal de pardais. E é um conjunto de dados que foi coletado pelo meu ex-orientador e colega, o professor Shinichi Nakagawa. Então vocês estão vendo, de um lado dessa figura, a gente tem as fêmeas, e do outro lado da figura a gente tem os machos. Esses box plots que vocês estão vendo na tela, eles representam a distribuição dos dados de comprimento de asa desses pardais. Então, o que a gente precisa prestar atenção aqui de interesse para entender essa comparação entre duas populações, a gente quer saber se existe alguma evidência de que fêmeas são menores do que os machos. A gente fez essa pergunta na aula 2 e a gente vai retomar ela agora. Como a gente testa ou como a gente encontra alguma evidência de que fêmeas são menores do que machos? Vocês estão vendo que essa linha horizontal mais escura representa a mediana desse conjunto de dados para as fêmeas. Essa mediana está próximo de 76,5 milímetros. E para os machos, a mediana está mais ou menos ali em 79 milímetros. Visualmente, olhando para essa figura, a gente consegue avaliar que os machos têm asas mais compridas do que as fêmeas. São machos adultos de pardal, fêmeas adultas de pardal. Agora, se eu quiser utilizar algum tipo de estatística de interesse para diferenciar essas duas populações, o que eu posso fazer? Uma maneira interessante da gente brincar com a ideia de testar se existe diferença entre duas populações, como é o caso das nossas fêmeas e machos de pardal, é utilizando testes de permutação no R. O que vocês estão vendo na tela agora é um programa, um pacote do R chamado R-Sampling, que foi desenvolvido pelo André Chalon, o Alexandre Adalardo, a Iana Martins e o Paulo Prado, que são pesquisadores que estão ou estavam associados com o Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da USP. Vocês precisam instalar o R-Sampling no computador de vocês e depois de executar os códigos que eu vou mostrar na tela daqui a pouco, o R-Sampling vai abrir essa interface gráfica em um navegador de internet para que a gente possa fazer esses testes de permutação. O que vocês estão vendo na tela agora é a página do R-Sampling no GitHub. Esse aqui é o endereço que vocês precisam para acessar o R-Sampling na sua versão mais recente. Se a gente descer aqui para o arquivo README, o Shalom explica para a gente como fazer a instalação do R-Sampling. Então, se vocês
seguirem essas instruções que estão aqui na tela, vocês devem conseguir instalar o OR Sampling no R de vocês ou no RStudio que vocês têm em casa. Depois que vocês fizerem a instalação do OR Sampling, vocês vão precisar carregar a biblioteca Shiny, é uma das bibliotecas que o OR Sampling precisa para rodar, para abrir a interface gráfica no navegador de vocês. Aqui eu estou pedindo para o Shiny criar uma página do OR Sampling usando o idioma português. Ele tem a opção português e inglês, vocês podem ver isso na documentação. O próximo passo, eu estou direcionando o R para a pasta onde eu coloquei os arquivos do OR Sampling que eu baixei da internet. E por fim, eu vou correr esse código, eu vou executar a função run app com a pasta onde eu tenho os arquivos do OR Sampling. Depois que eu executar esse código, isso aqui vai abrir uma aba no meu navegador, onde a gente vai poder brincar com o OR Sampling. Vamos voltar lá para vocês verem então como funciona o teste de permutação. Pessoal, se vocês quiserem mais informações sobre como funciona o OR Sampling, vocês podem visitar a página que está agora aqui na tela, que é o site da disciplina chamada Planejamento e Análise de Dados em Ecologia, conhecida como Planeco, que é uma disciplina oferecida para os estudantes de pós-graduação da Ecologia lá da USP. Isso é uma disciplina que é mantida pelos professores Alexandre Adalardo, Adriana Martini e Camila Castanho. No site da disciplina vocês vão encontrar uma série de recursos que podem ser bem interessantes para vocês reciclarem ou atualizarem o conhecimento de estatística de vocês. Inclusive, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre o OR Sampling no tempo de vocês, vocês podem entrar no tutorial de teste de hipóteses, aqui no cantinho, nos menus. E o tutorial de teste de hipóteses, ele vai utilizar o OR Sampling que a gente está brincando agora para fazer o nosso teste de simulação de permutação para comparar duas populações. Então aqui tem uma explicação sobre a instalação do OR Sampling. Se não funcionar da outra maneira, vocês podem seguir essa instalação daqui. Aqui explica sobre a interface gráfica do OR Sampling, como eu vou falar daqui a pouco, e apresenta alguns tutoriais. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês no OR Sampling é o próprio tutorial do pacote. Então, se vocês vierem na aba Tutorial, vamos começar com o exemplo de árvores de mangue. Esse aqui é um exemplo que foi utilizado numa disciplina de curso de campo também, da pós-graduação em Ecologia da USP, e durante o curso de campo os estudantes coletaram os dados e desenvolveram um projeto. Vocês podem acessar o projeto para ler um pouco mais a respeito de como ele foi desenvolvido aqui nesse link de download do PDF. O que vocês estão visualizando nessa página de tutorial é um resumo da coleta de dados, um resumo da pergunta, e vocês podem visualizar agora algumas informações. A pergunta desse projeto era se árvores de manguezal, em solos mais instáveis, alocavam mais biomassa para as raízes de suporte. A hipótese que foi testada é que árvores localizadas em solos menos estáveis terão mais biomassa. A estatística de interesse nesse trabalho, assim como no nosso exemplo com os pardais, é a diferença média entre a biomassa dessas árvores nos dois tipos de solo. A gente tem como os dados para responder essa pergunta a área coberta pelas raízes aéreas. Em mangues é mostrado em dois tipos de solo. O que vocês estão vendo aqui nessa caixinha são os dados originais. A gente tem 24 observações. Dessas 24 observações, 12 árvores estão num solo de muita instabilidade e 12 árvores foram mensuradas num solo de média instabilidade. E o que vocês estão observando nessa outra coluna chamada root, ou raiz, é a quantidade de biomassa da raiz medida em metros quadrados para cada uma das árvores em cada um desses tipos de solo. Se a gente pegar esses dados originais e fizer um gráfico, um box plot, como o que eu mostrei para vocês, com o comprimento da asa dos pardais, a gente tem aqui no lado direito os dados originais, o conjunto de árvores no solo altamente instável e o conjunto de árvores no solo mais ou menos instável. O eixo Y representa a área coberta pelas raízes. Vocês podem observar aqui é que as árvores que estão no solo mais instável, elas têm uma mediana de área coberta pela raiz mais alta do que as árvores que estão no solo menos instável. E se a gente calcular a diferença
diferença média entre esses dois grupos, a diferença média é de 6,6 metros quadrados na quantidade de biomassa que é alocada para as raízes quando as árvores crescem num solo mais instável. Aqui desse lado da tela, a gente tem um gráfico que a gente vai começar a montar agora para entender um pouco sobre a diferença entre médias desses dois grupos. A nossa estatística de interesse é a diferença média entre as árvores nos dois tipos de solo. Essa linha tracejada vermelha na vertical, ela representa a diferença média que a gente observou nos dados que foram coletados. Então a diferença média, como eu falei agora há pouco, é de 6,6 metros quadrados. Então ela está indicada nessa figura. O que vocês podem fazer em casa, a gente vai fazer aqui rapidinho, é clicar nesse botãozinho de conjunto de dados aleatorizados. Na hora que a gente fizer isso, o OR Sampling vai misturar para a gente essas informações da biomassa de raízes dessas árvores entre os dois grupos. Olha só o que vai acontecer. Agora a gente misturou, a gente manteve a identidade das árvores com relação aos grupos de alta e baixa, alta e média instabilidade do solo, e a gente misturou, sorteou entre esses dois grupos os valores de biomassa. O OR Sampling calculou para a gente novamente a diferença média observada agora que os dados foram misturados, e o OR Sampling também fez para a gente um box plot novo mostrando como é a distribuição dos dados se a gente embaralhar eles com relação à identidade dos grupos. E a outra coisa que o OR Sampling fez para a gente foi colocar no nosso gráfico uma barrinha representando essa nova diferença média, agora com os dados aleatorizados. A gente pode ver que a diferença média observada nos dados originais ela era de 6,6 metros quadrados e a diferença média observada nos dados aleatorizados foi de 2,6, uma diferença menor, se você misturar ou embaralhar os dados. O que eu quero que vocês façam em casa é misturar esses dados várias vezes apertando o botão de novo. Eu vou fazer isso aqui rapidinho, vou cortar o vídeo para não ficar muito grande. Maravilha! Eu cliquei várias vezes o botão aqui enquanto eu cortei o vídeo e vocês devem estar vendo agora na tela que a gente tem uma distribuição da estatística de interesse, que é a diferença média entre esses dois grupos. E, novamente, na linha tracejada vermelha, a gente tem a estatística de interesse do conjunto de dados original. O que vocês conseguem tirar de conclusão do que aconteceu agora? A gente embaralhou, a gente fez a permutação, a gente embaralhou os dados entre esses dois grupos várias vezes e a gente construiu um histograma empilhando quantas vezes essa diferença média foi observada ao longo das centenas ou dezenas de vezes que eu e vocês clicaram no botão. A gente tem a distribuição da nossa estatística de interesse para um cenário aleatório, ou seja, a gente está embaralhando a quantidade de biomassa da raiz dessas árvores com relação ao grupo de solo de alta e média instabilidade. É como se a gente estivesse observando aleatoriamente essas coisas na natureza e que isso não tivesse nenhuma relação com o tipo de solo. Agora, compara a distribuição que vocês estão observando na tela com a diferença média que foi observada originalmente, com os dados reais. Pensa a respeito do que está acontecendo aí. O próximo passo que eu quero mostrar para vocês, nessa brincadeira de permutação da simulação, para a gente testar essa ideia de diferença entre duas populações, é carregar os dados que eu mostrei agora há pouco sobre o tamanho de asa dos pardais. O OR Sampling permite que você suba um conjunto de dados para ele, então vocês podem escolher aqui qual o seu dado de entrada. Eu escolhi a opção de subir um arquivo e eu subi o nosso arquivo que contém o tamanho corporal dos pardais. O OR Sampling vai mostrar para vocês o resumo desse conjunto de dados aqui, para vocês conferirem se está tudo certo. A gente está conferindo aqui. Eu tenho uma identidade de passarinho aqui, é um indivíduo fêmea, e as variáveis morfométricas desse indivíduo. A variável que eu mostrei para vocês na figura agora há pouco era o comprimento da asa, então a gente vai continuar com ela. E a pergunta que a gente tem interesse em saber é se existe dimorfismo sexual entre machos e fêmeas
com relação ao comprimento da asa. Então vamos para o próximo passo do OR-Sampling, que é a aba de estatísticas. Aqui a gente vai escolher qual é a estatística de interesse que a gente quer. Eu escolhi a diferença média entre dois grupos, machos e fêmeas. Eu vou avisar para o OR-Sampling qual é a coluna que tem a variável categórica. Lembra, são duas populações, então eu preciso dizer para o OR-Sampling qual é a variável que vai separar esses dois grupos. No nosso caso é sex, né, o sexo desses indivíduos, e a coluna com a variável numérica que a gente vai utilizar para calcular a diferença média entre esses dois grupos. E, no nosso caso, é o comprimento da asa, ou wing. A primeira coisa que o OR-Sampling vai fazer, com base nessa seleção de variáveis, é calcular a estatística de interesse. O que a gente viu no gráfico, deixa eu mostrar para vocês de novo. Aqui está o gráfico que a gente viu agora há pouco, box plot. O OR-Sampling calculou para a gente que a diferença média entre machos e fêmeas é de menos 2,6 milímetros. Essas asas foram medidas em milímetros, então isso quer dizer que as fêmeas têm asas em média 2,6 milímetros menor do que os machos. Agora a gente vai para o próximo passo, que é o passo da reamostragem ou da permutação. Essa última aba do OR-Sampling é a aba onde a gente vai realizar a nossa reamostragem, ou onde a gente vai fazer a permutação. Então a primeira coisa que a gente vai escolher é o tipo de aleatorização. A gente quer que o OR-Sampling faça a aleatorização dos dados de comprimento de asa dentro da coluna de comprimento de asa, mantendo o sexo dos indivíduos. Então ele vai sortear agora o comprimento de asa, mantendo a identidade, para criar essa distribuição aleatória. Por enquanto eu vou deixar sem mostrar esse tipo de região. Vocês podem mexer com esse botão para escolher o número de repetições ou o número de vezes que o OR-Sampling vai fazer uma aleatorização dos dados. Vamos colocar aqui em 3.000 vezes. E vamos pedir para ele atualizar o gráfico que vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o gráfico para construir o nosso histograma. Lembra que a gente pediu a estatística, diferença média entre dois grupos, para comprimento de asa. Então vamos lá. Ele vai atualizar para vocês em tempo real os dados. Então vocês estão vendo agora em tempo real o OR-Sampling gerando uma distribuição de estatísticas de interesse, diferenças médias entre machos e fêmeas, e populando esse gráfico para a gente ver o que está acontecendo. A gente tem a linha tracejada vermelha, que indica a diferença média observada no comprimento de asa de machos e fêmeas, e em azul o OR-Sampling está mostrando para a gente as diferenças médias observadas quando ele está misturando os dados. O que aconteceu quando a gente embaralhou os dados? Olha só a distribuição da diferença média entre machos e fêmeas depois que a gente embaralhou os valores de comprimento de asa. Essa diferença que a gente observou com os dados reais, originais, onde as fêmeas são menos 2,7 milímetros menor do que os machos, essa diferença ela nunca é observada quando a gente sorteia os dados entre os dois sexos e a gente pede para o OR-Sampling fazer isso 3.000 vezes. 3.000 testes dessa estatística de diferença entre as duas médias, nenhuma vez a gente encontra um resultado tão extremo quanto o resultado que a gente observou nos dados reais. O que eu queria mostrar para vocês, o que eu quero que vocês façam em casa é brincar um pouco com o OR-Sampling, é entender um pouco mais o que está acontecendo e criar essa intuição de como a gente compara duas populações diferentes. Essa estatística de interesse que a gente utilizou, a diferença média entre as duas populações ou os dois grupos, é uma estatística de tamanho de efeito. O que vocês estão vendo na tela agora é um tamanho de efeito da diferença entre machos e fêmeas com relação ao comprimento das asas. E através do nosso teste de aleatorização, da permutação, a gente viu que a probabilidade desse evento acontecer ao acaso, ela é muito, 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 muito pequena. A gente rodou 3.000 aleatorizações e em nenhuma delas a gente observou um tamanho de efeito tão grande assim.